tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje, palavras terminadas em U, L e O, módulo 4, páginas 23 a 25. Vamos lá? O pensamento da aula de hoje é: a satisfação está no esforço e não apenas na realização final. Mahatma Gandhi. Um grande pensamento aí, para que a gente valorize os nossos esforços e não apenas o nosso resultado. Vamos lá? Muitas vezes, na hora de a gente escrever uma palavra, surge aquela dúvida. Será que ela se escreve com O, com U ou com L? A gente viu agora na frase, né, a palavra final. A gente percebe que essas palavras elas têm um som muito parecido, essas terminações, o U e o L. Então aqui nós já vamos começar com a dica de quando a gente sabe que a gente vai escrever O, U ou L nessas palavras. Então, para escrever o O ou o U no final da sílaba, nós observamos a sílaba tônica da palavra. Quando a sílaba tônica for a última, ela é escrita com a letra U. E quando a sílaba tônica for a penúltima, ou seja, quando for uma palavra paroxítona ou a antepenúltima, ou seja, proparoxítona, ela é escrita com O. Na maioria das regiões do Brasil, a letra L tem o som de U no final das palavras. Então, esse aí vai ser um probleminha a mais para a gente ver, mas também tem uma dica fácil para resolver este problema. Vamos para a aula de hoje, então. Então, palavrinhas com L, U e O no final. Nós vamos ler uma crônica. Meu ideal seria escrever. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando ela lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: "Ai, meu Deus, que história mais engraçada!" E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol irresistivelmente louro, quente, vivo, em que a vida da moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria: "Mas essa história é mesmo muito engraçada." Bom, vocês já ouviram ou já contaram uma história tão engraçada que só de lembrar você começa a rir? Várias, né? Com certeza. Que tipo de narrador dessa história gostaria de escrever? Que tipo de história o narrador dessa história gostaria de escrever? Uma história muito engraçada. E por que ele queria escrever isso, né? Queria escrever uma história muito engraçada. Tudo bem, para fazer rir, né? A moça doente que mora na casa cinzenta. Leia as palavras a seguir em voz alta e fique atento ao som final de cada uma delas. Então, vamos ler. Jornal, louro e meu. Muito parecido esse final, né? Vamos ler de novo? Jornal, louro e meu. Essas palavras terminam com um som semelhante. Som, hein, gente? Nós estamos falando de som. Assinale a alternativa que apresenta que som é esse. Será que é o som do U, do O ou do L? Jornal, louro e meu. Isso mesmo. Então, vocês vão marcar aqui, olha só, o som de U. Todas elas têm nessa terminação o som do U, mesmo elas terminando em L e O.
não apenas com U. Vamos prosseguir. Algumas palavras que têm um som final parecido, podem nos deixar com dúvidas, como eu já disse para vocês no início da aula. Então, vamos completar as palavras dos quadros aí com O ou U. Eu vou ler as palavras e vocês vão tentar completar aí, eu já falo qual é a resposta certa de cada uma delas. Então, as palavras são raio, vivo, riso, muito, sagu, uirapuru, cacau e shampoo. São bem parecidos. Vou repetir as palavras. Raio, vivo, muito, sagu, uirapuru, cacau e shampoo. Completaram aí? Perceberam uma coisa? Todas as palavras deste quadro aqui, nós completamos com O. E todas deste quadro aqui, nós completamos com U, certo? Então, aqui é O e aqui é U. Agora, vamos contornar a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte de cada uma dessas palavras. Então, raio. A sílaba forte é o raio. Riso, ri. Vivo, o vi. Muito, o mui. Na palavra sagu, o gu. Na palavra cacau, cal. Na palavra uirapuru, uru. E na palavra shampoo, o pu. Muito bem. Professora, shampoo está escrito errado no livro. Não, Lanina, não. Shampoo está corretamente escrita no livro. Shampoo se escreve com X. Mas o meu rótulo do shampoo de casa é escrito com SH. Bom, a forma SH do seu shampoo é do inglês. Em português, a escrita correta da palavra shampoo é com X. Nós vamos trabalhar a letra X logo mais aqui, também neste bimestre, e vocês vão ver mais palavras assim. Acredito que eu já deva ter falado isso para vocês, mas é sempre bom lembrar que shampoo escreve com X. Vamos lá. Letra B. Agora complete o texto a seguir de acordo com o que você observou ao completar as palavras do quadro acima. Então, o que a gente observou? Que as palavras que a gente completou com O, elas são palavras paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba é a sílaba tônica. E as palavras que a gente completou com U, elas são oxítonas, ou seja, a última sílaba é a sílaba tônica. Então, quando a sílaba tônica da palavra for a última, ela é escrita com a letra U. Vocês vão escrever U aqui. Quando a sílaba tônica da palavra for a penúltima ou a antepenúltima, é escrita com a letra O. Faça essa regrinha, né? Então, a gente já sabe, se a palavra for oxítona, ela vai ser terminada em U, quando tiver esse som, certo? E ela vai ser escrita com O, se ela for paroxítona ou proparoxítona. Leia em voz alta os pares de palavras a seguir. Abril, abril. Mal e mal. Professora Ellen, as duas palavras são pronunciadas da mesma forma. Abril, abril, mal e mal. Porém, elas são grafadas, ou seja, escritas de formas diferentes e também possuem significados, sentidos diferentes. Bom, a pronúncia das palavras da letra L e U nas palavras acima é semelhante ou diferente? Totalmente semelhante, a gente já respondeu. Agora, assinale com um X a alternativa correta a respeito dessas palavras. As palavras que terminam com L e U têm um som final semelhante, mas a escrita e o significado das palavras são diferentes. Ou a escrita que
as palavras que terminam com L ou U têm o som final semelhante, o mesmo significado, mas a escrita é diferente. A primeira, né? Falei para vocês, significado diferente. Abril com L é o nome do mês, né? Mês de abril. E abril com U é o ato de abrir alguma coisa, certo? É o verbo abrir. Mal com L é uma palavrinha que é o contrário de bem. Mais tarde eu vou explicar de uma forma mais ampla para vocês, mas calma que vocês ainda estão no terceiro ano, tá? Então, vocês têm que saber que mal com L é o contrário de bem. Então, hoje eu estou passando mal, hoje eu estou passando bem. E mal com U é o contrário de bom. Lobo mau, lobo bom. Lembre-se disso. Mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom. Então, para escrever o O ou U no final da sílaba, observamos a sílaba tônica das palavras. A gente já leu, já falei sobre isso no início, e aí está retomando tudo que a gente já disse lá, tá bom? Quando a sílaba tônica for a última, ela vai escrever com U, e quando for a penúltima ou a antepenúltima, a gente vai escrever com O. E na maioria das regiões do Brasil, a letra L tem o som de U no final das palavras, como é o nosso caso. Atividade 1. Complete os quadros com os nomes das imagens abaixo de acordo com o que se pede. Se você ficar com alguma dúvida em relação à escrita das palavras, consulte o dicionário. Então, nós temos aí bolo, chapéu, anel, caju, jornal, pato, pastel, caderno, o livro, acho que tanto um, tanto outro, acho que tá mais para um livro, e o urubu. Então, vocês vão escrever palavras terminadas em U na primeira coluna, palavras terminadas em L na segunda e na terceira, palavras terminadas em O. Vou repetir, então. Bolo, chapéu, anel, caju, jornal, pato, pastel, livro e urubu. Então, quais delas vão terminar com U aqui? Eu vou contornar de amarelo, tá? Então, olha só. Chapéu. Que mais? Caju e urubu. Então, essas terminaram em U. Eu vou pegar um azulzinho agora. Terminadas em L. Anel, jornal e pastel. E vou pegar um roxinho. Nós vamos contornar, então, o bolo, o pato e o livro, que se escrevem com O no final. Então, vocês vão escrever de acordo com o que a gente contornou aqui, tá certo? Bom, gente, a gente acabou as atividades e enviem para mim no Clesep para que eu tenha um feedback aí para vocês, para ver se vocês entenderam. Se ainda ficou alguma dúvida sobre U, O ou L no final das palavrinhas, me perguntem, me procurem que a gente faz uma explicação nova e a gente faz mais exercícios também, tá bom? Mas envie as atividades. Um beijo grande, tchau, tchau!